É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 3 minutos, manhã do dia 27 de novembro de 2025. E você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã aqui na nossa rádio Conexão Viva, agora também você passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, Facebook, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado pelo YouTube. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Mais um dia, amanhã de quinta-feira, é tudo novo. Isso quer dizer que mais um dia sobre a minha vida e sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renovou-se nesta manhã sobre mim e sobre você. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos elevando a nossa oração, direcionando a Ele, porque afinal de contas a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor dos santos, vivo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela paz que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus grandioso, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos e a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos como criatura, nas mãos do Criador, que é o melhor lugar para nós estarmos em tuas mãos, ó Deus. E que nesta manhã, ó Pai, tua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E também, ó Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de divisão, de mágoa, rancor, de inveja, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Ó Deus, que também seja repreendido todo espírito de miséria do nosso meio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso. E nessa manhã eu queria ler com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sobre esse texto eu quero falar com vocês sobre confiando em Deus quando não há respostas imediatas. Agora imagine se você numa jornada difícil, caminhando por um deserto árido onde a água parece inexistente, o sol castiga a pele e a esperança começa a se esvair, acabando. Então você clama por respostas, por alívio, por uma intervenção divina, mas o silêncio parece ser ensurdecedor. Então essa sensação de estar à deriva sem respostas imediatas de Deus é algo que muitos de nós enfrentamos em diferentes momentos da nossa vida. É uma realidade na vida de muitos. Então hoje nós vamos explorar como podemos confiar em Deus, mesmo quando Ele parece estar em silêncio, quando as respostas não chegam na velocidade que desejamos. E o nosso guia será Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Que é um convite à confiança plena na sabedoria e no plano de Deus, mesmo na ausência de respostas rápidas. Isaías ele foi um profeta do século 8 a.C. e ele atuou no reino de Judá. A sua mensagem atravessou um período de crise, incluindo invasões, exílios e muita incerteza. O capítulo 55 é uma mensagem de esperança, de convite à restauração e ao reconhecimento de que Deus tem planos maiores e mais elevados do que podemos compreender. E naquele contexto, o povo de Judá enfrentava o afastamento de Deus, enfrentava opressões e a destruição que foi iminente sobre a vida deles.
Então Isaías os convidou a confiar na fidelidade de Deus, mesmo que suas ações não sejam imediatamente visíveis ou compreendidas. E todos nós sabemos que o exílio da Babilônia durou 70 anos. Ou seja, todos os adultos que entraram morreram lá no exílio, não retornaram para Jerusalém, para Judá. Ok? A teologia central aqui desse texto, do capítulo 55 de Isaías, versículo 8 e 9, é a soberania de Deus. Então, a teologia central nesse texto que nós lemos é a soberania de Deus. Ele é o Criador de tudo, e seus caminhos são mais altos do que os nossos. A passagem reforça que a compreensão humana ela é limitada, e que confiar em Deus exige fé além do que podemos ver ou entender. Também destaca a diferença entre a sabedoria divina e a humana. Então, aqui aponta que Deus não age segundo nossas expectativas, mas Deus age de acordo com seus propósitos perfeitos. Até porque a Bíblia nos ensina que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do seu segundo o propósito do seu chamado. Então, essa confiança na soberania de Deus é fundamental para uma vida de fé madura. Perfeição cristã, caráter cristão, coração maduro, coração santificado. Então, aqui quando fala de pensamento, que é machavot, do hebraico, refere-se às intenções, planos e compreensões e a compreensão mental de Deus. Então a palavra sugere um pensamento profundo, deliberado, que transcende a capacidade humana, que é machavot. E quando fala de caminhos, que é o dereka, refere-se ao modo de agir, às rotas ou estratégias de Deus. Então aqui essa palavra indica que Deus atua de uma maneira que muitas vezes não é perceptível ou previsível para nós, meros humanos. Ou seja, machavot dereka. E nós temos a palavra mais altos, a frase mais altos, né? Que é Hanesha-in, ou seja, machavot dereka Hanesha-in, ou seja, uma expressão que indica algo elevado, transcendental, que está além do alcance humano. E uma curiosidade é que a comparação entre os céus e a terra reforça a ideia de uma disparidade infinita entre o que Deus sabe e planeja e o que nós podemos compreender. Ou seja, nós não temos a mínima compreensão do que Deus pode fazer. Nós falamos, mas não chegamos à compreensão total. Então, fazendo análise, o texto reforça que confiar em Deus exige aceitar que seus planos são superiores, são mais elevados e mais altos do que podemos imaginar. Quando nós lemos em Romanos 11, versículo 33, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, então capítulo 11, versículo 33 diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Aqui reflete a incompreensibilidade da sabedoria divina. É incompreensível. E em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, um chamado à confiança, mesmo quando não entendemos o caminho. Então essas passagens reforçam que nós devemos ter uma confiança total em Deus, sem ter a mínima de dúvida. Apenas confiar no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais tudo ele fará. Amém? E quando nós olhamos para a história, eu sempre gosto de, quando a gente fala de confiança, de José. José foi vendido como escravo injustamente pelos irmãos. Primeiro os irmãos tiveram inveja de José, pelo que Deus revelou a eles, e ele contou de uma maneira ingênua o que estava acontecendo. Mas tudo isso era planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser mudados por nossa vontade. Ele vai se concretizar. Então José foi vendido como escravo,
foi injustamente preso, passando por momentos de total silêncio de Deus. No entanto, Deus tinha um plano maior, ou seja, levaram 13 anos. Depois desses 13 anos, José reconheceu que tudo colaborou para o bem do seu povo, para o bem do seu chamado. Então a sua confiança em Deus, mesmo na ausência de resposta, foi fundamental na sua perseverança. Ele perseverou. Irmãos, foram 13 anos de lutas. E ele tinha tudo para estar magoado com seus irmãos, com tudo, mas ele reconheceu que os seus irmãos, mesmo fazendo algo errado, acabaram fazendo a vontade de Deus. Foi uma ferramenta nas mãos do Senhor. Outro exemplo é Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel para fora do Egito. Veja bem, Moisés ele viveu 40 anos no Egito como um filho do faraó. Aí ele matou um egípcio e fugiu para o deserto de Midian. Passou mais 40 anos ali. E depois Deus o chamou para resgatar o seu povo que estava preso no Egito. E ele passou mais 40 anos no deserto, agora com o povo de Deus. Então, Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel para fora do Egito. E durante esse período, Deus permaneceu em silêncio por muito tempo. Mas a fidelidade de Moisés foi evidente. Até que Deus, depois de 40 anos, falou com ele através de uma sarça, uma torceira de mato que parecia estar pegando fogo, mas o fogo não a consumia. E era Deus falando com ele depois de 40 anos. Muitas das vezes nós queremos a resposta imediata, mas não demonstramos nossa confiança em Deus. E o interessante é que Cristo é o maior exemplo de confiança em Deus. Na cruz, Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46. Agora, mesmo na maior escuridão, ele confiou no plano do Pai. A sua ressurreição demonstra que mesmo na maior ausência de respostas visíveis, Deus trabalha para a nossa redenção. Agora, pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso em uma aplicação prática? Primeiro ponto, confie na soberania de Deus. Os seus caminhos são maiores e mais elevados do que o nosso. Não podemos compreendê-los totalmente, mas podemos tão somente confiar em Deus. Segundo ponto, cultive a paciência na espera. Deus trabalha no tempo certo, não no nosso. A esperança desenvolve fé e perseverança. Então espera no Senhor. Terceiro ponto, busque comunhão diária com Deus. Ou seja, na comunhão aprendemos a reconhecer a sua voz e a confiar sem entender completamente. E por último, mantenha o foco na esperança em Cristo. Mesmo quando as respostas parecem tardar, Cristo é nossa esperança segura. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, te dê um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você